Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo câmeras e microfones para bater mais um papo sobre arte, sobre cultura. Como eu sempre digo, viu, Thiago? Coisas que fazem a gente ter uma vida melhor, que acho que cultura, arte, junto com a educação, são as principais coisas da nossa vida. Mas eu quero começar o nosso programa de hoje com a pergunta que eu faço sempre, e eu quero saber, quem é Tiago Arantes por Tiago Arantes? Boa tarde, Sérgio, bom dia, boa noite, dependendo da hora que os ouvintes, irão acompanhar essa entrevista da Mega Brasil. Alegria, Sérgio, poder estar nesse canal e, como você disse, falando de arte. Porque, como diria Nietzsche, a vida sem a arte perderia completamente sentido. Sérgio, essa pergunta tem tantas respostas, que nós somos uma somatória de muitas coisas, né? Verdade, meu amigo. Eu sou, sobretudo, um pai, Sérgio. A melhor parte que existe desse autor que vos fala aqui é o pai que existe nele, mas também sou escritor, sou professor universitário, uma coisa assim que eu sou profundamente apaixonado. Legal. Celebro casamentos, uma atividade verdade, uma situação que aconteceu ao acaso. E, nas horas vagas, advogo, Sérgio. Se é que sobra alguma hora, né? Se é que sobra alguma hora vaga, né? Porque justamente. Principalmente a profissão de pai toma todo o nosso tempo, né? Não tem como. Essa é a prioridade, viu, Sérgio? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, Tiago, como que tudo isso, como que esse professor, esse pai, esse advogado, de repente, se viu escritor? Sérgio, eu costumo repetir a frase de Jorge Luiz Borges, que eu amo profundamente. Todo escritor, sobretudo, é um leitor. Ele é um leitor primeiro, antes de se tornar um escritor. Então, assim, a minha paixão por livros, desde a primeira infância, o primeiro livro que recordo ter lido foi O Menino Dedo Verde. E depois disso, Coleção Vagalume, do Maurício Druon. Sim. Coleção Vagalume inteira. E, a partir dessa paixão descoberta, que permanece, obviamente, até hoje, começamos a ensaiar alguns passos, bastante tímidos, gostava muito de aula de redação, profundamente. A professora gostava dos textos. E, a partir do ano 2000, por aí, eu fui convidado aqui na minha cidade, eu estou falando de Patos de Minas, Minas Gerais, a escrever para jornais que existiam à época, impressos principalmente, para uma revista que tinha aqui também, uma revista chamada Ética, e crônicas, especialmente contos. Então, dali foi o nosso início dentro da arte literária, para culminar hoje, anos depois, um processo de amadurecimento, nas nossas duas primeiras obras. São 2 livros lançados. Que legal, que legal. Isso que você comentou, Tiago, é uma coisa muito importante. E não só para jovens jornalistas, como no teu caso, para pessoas que gostam de escrever. Buscar jornal local. Busca o jornal da tua cidade. Ou, eu moro na capital, em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Busca o jornal do bairro. Ou busca alguma revista especializada. Mas mostra os teus textos. Eu acho que cidade do interior tem uma grande vantagem de precisar dos moradores da cidade para fazer o seu jornal. E quando encontra uma pessoa que nem você, que gosta de escrever, que tem conteúdo para escrever, é uma coisa muito, muito legal, inclusive ajudar esse jornal e a gente desenvolver a nossa escrita. Sério, eu até complementaria com o Fernando Pessoa, que fala assim, se você quiser universal, começa a descrever na sua aldeia. Então, além de ser um exercício, como você disse, de aprimoramento e tudo, mas vamos pensar aqui que todo escritor, toda pessoa que produz arte, ela produz a partir de experiências muito particulares da vida. Então, é muito comum a gente ver, tem o sertão de Guimarães, que na verdade é o sertão do mundo, mas é aquela localidade ali onde ele viveu, onde ele teve as suas experiências, não é verdade? É verdade, é por aí mesmo. Eu acho que a gente tem que ser, que nem você falou, a gente tem que se permitir. Tem muita gente que escuta aqui o Café Cultural que sempre pergunta: eu até tenho vontade, mas eu não sei como começar. Meu amigo, não tem o que fazer, começa. Sabe? Não tem uma dica, como começar a escrever.
Vai colocando ideia no papel. Vai colocando ideia no papel, que uma hora essas ideias todas se juntam e você vai ver que saiu alguma coisa boa. Pode ser uma crônica, pode ser um conto, pode ser um romance, pode ser uma poesia. Não interessa. Mas o registro, inclusive registra a história, né? Registra aquele momento que você está vivendo. Ou seja, é engraçado isso, porque vários escritores, grandes escritores, trazem isso aí da questão do método, de falar assim, olha, você quer ser um escritor? Primeiro, para responder essa pergunta, a gente tem lá em Bukowski, que fala assim, olha, se você quer ser um escritor, então isso aqui tem que te mover inteiro. Mas esse exercício da escrita constante é extremamente necessário. O Hemingway, prêmio Nobel, dizia assim, eu escrevo 10 textos, eu consigo salvar um apenas. Então, é necessário estar constantemente, e vou citar um brasileiro aqui também, o Paulo Coelho, que tem um método de escrita, que ele tem um compromisso de hora. Olha, são 3 horas por dia. Ele falou que fica sentado na cadeira, se ele escrever um parágrafo, uma folha, ou 10 folhas, ele permanece ali, naquele compromisso, sabe? Que aí a inspiração acaba vindo, né? Eu acho que é um método, eu acho que cada um tem a sua maneira, não tem uma fórmula. São tantos escritores no Brasil e no mundo, não tem uma fórmula. Gente, olha, eu vou tirar do meio-dia a 1h da tarde para escrever. Legal. Eu vou tirar da meia-noite às 3 da manhã. Meu amigo, cada um sabe que hora que tem disponível. Mas assim, mas se não sai nada? Se não saiu nada, você se permitiu. Você se permitiu. Que é o mais importante, né, Tiago? Tem que ter o compromisso, né? O compromisso consigo mesmo, né? Porque quem escreve normalmente está falando de sonhos e tudo. Agora, métodos realmente são assim completamente individuais. Tem gente que funciona mais à noite, mais de dia. Não tem como, não tem como. Tem gente que gosta de escrever um monte e jogar fora. Tem gente que gosta de já escrever certinho. Cada um é um. Justo. Agora, Tiago, conta para mim, como é que surgiu, e eu estava lendo o material que o pessoal da LC, o pessoal da LC é sempre muito simpático com a gente, mandaram sobre a terceira margem da folha. Conta um pouquinho, qual é a terceira margem da folha? Se um dia eu descobrir, Sérgio, eu te conto. Por aí. Eu digo isso porque o livro é um livro de contos de realismo fantástico, né? A gente está no campo da metafísica, e se utilizando, né, de metáforas para tratar de temas do cotidiano, o livro todo, né? Então, um gênero extremamente festejado aqui na América Latina, no século passado, Gabriel Garcia Marques, o Jorge Luiz Borges, o Júlio Cortázar, o Murilo Rubião aqui no Brasil. Então, esses contos foram nascendo ao longo de algum tempo, aproximadamente 1 ano, uma seleção dos quais eu escolhi esses 12. E é isso, Sérgio, a gente se vale da metafísica, né, daquela situação que contraria as leis regentes da matéria, para trazer alguma situação de reflexão. O conto, especificamente, A Terceira Margem da Folha, é uma homenagem, é uma reverência a Guimarães Rosa. Eu tenho 3 textos dos meus preferidos, de toda a minha existência, que é o Menino Jesus Verdadeiro, do Alberto Caeiro, um heterônimo do Fernando Pessoa, um conto do Mia Couto, chamado Nas Águas do Tempo, e A Terceira Margem do Rio, que é um conto do Guimarães Rosa, que é objeto de mestrado, de doutorado. Então, eu faço uma brincadeira com esse conto. Eu inverto a situação para dizer que um pai, subitamente, ao invés de comprar uma canoa, como no texto do Guimarães Rosa, compra uma máquina de escrever. Se isola do mundo e dali a ideia e o mote para discorrer sobre algumas questões. Que legal. São 12 contos totalmente autônomos ou tem alguma ligação entre eles? Não, são autônomos. A gente tem ali, no debate individual de cada um deles, tema como a vontade de ser o que se é,
culpa, ritos de passagem, que é uma coisa que eu gosto muito no Conto Aliterações. Então, eles tratam de temas autônomos e são autônomos em si. Uma curiosidade, Sérgio, que não é proposital, é que normalmente as personagens ela não têm nome. Talvez seja o ponto comum a todos Olha eles. só. Olha, É uma forma, possivelmente, de colocar o leitor, isso inconsciente que eu falo, não foi proposital, dentro daquela cena, porque talvez eu esteja descrevendo uma rua que a pessoa vai se situar ali, sabe? Um rio que a pessoa vai se situar ali. Talvez seja o único ponto comum desses contos. Então, alguma coisa em comum tem, não resta dúvida. Agora, uma coisa interessante, Tiago. O Terceira Margem da Folha é teu segundo livro, né? O teu primeiro foi um livro de poesias. Como que foi esse pulo de poesias para contos? Sérgio, a prosa poética é o que a gente chama de voz literária, sabe? Até porque os contos, né, você que teve acesso, essas pessoas compraram o livro Verão, que eles têm uma prosa assim bastante ligada à poesia. Então, assim, eu digo que o poeta, ele vem antes, ele vem antes. Então, estou escrevendo meu primeiro romance, que também tem essa pegada, é como se o fio condutor do escritor que sou fosse ou é, né, o pretenso poeta que aqui reside. Que legal, que legal. Ou seja, você já tem um de poesias, tem um de contos e agora vai ter um romance. Quer dizer, você está navegando por todos os gêneros literários. É legal Sério, isso, é bom isso. eu brigo, porque as pessoas sabem que eu gosto de escrever há muito tempo, vários pedidos, tanto tempo em tantos veículos aqui da região. E as pessoas falam, como assim? Você quer lançar mais 2 livros esse ano? Oxe. Eu estou em atraso, está tudo maturado, sabe, Sérgio? Como se. Porque não se escreve um livro dentro de 1, 2 anos, assim, ele está pronto da gente. É muito comum a gente ver esses escritores. Já está pensado aqui, já está sentido, e aí a fase de botar no papel é a mais fácil. O que é difícil depois é escolher, né? Que nem você falou que você teve que escolher os 12 contos para entrar no teu livro. Eu fico imaginando assim, não, é esse. Não, esse aqui. Não, mas esse eu não posso tirar. Não, mas se eu tirar esse, eu não posso pôr. Para escolher os 12 é que deve ter sido mais difícil de tudo. Sérgio, isso aí é que nem falar qual filho que é mais bonito. Por aí. É muito delicado, né? Mas aí a gente seguiu uma linha, porque alguns contos não tinham esse ambiente do realismo fantástico. Agora, o que você está dizendo, eu vou acrescentar uma coisinha aqui, que não é de Guimarães, vários escritores já disseram isso, que ao fim da obra, a coisa mais importante é a gente cortar. Você tem que limar o texto, para deixar ele enxuto, É o ele mais mais difícil, viu? fluido. Eu te garanto Sim, que é o mais difícil. E é o mais difícil. perfeitamente. Não, essa parte eu não posso tirar, porque se eu tirar isso, eu tenho que tirar aquilo também. E aí, gente, é complicadíssimo. Perfeitamente. Não é fácil. Não é fácil. Mas me diz uma coisa, Thiago. Esse gênero que você escolheu para os teus contos, esse realismo fantástico, ele é um gênero muito visual. Ou seja, você mexe muito com a imaginação do leitor. Você pede que o leitor imagine coisas. E o fato de você não dar nome a alguns personagens faz com que essa imaginação seja ainda mais estimulada. Como que você trabalha isso? Como que foi isso para você? Pois é, Sérgio, o que você falou, você está coberto de razão, porque o estímulo à imaginação é muito grande, principalmente diante de uma situação que escapa às leis da física, não é verdade? A questão de não colocar o nome, como disse, realmente não foi algo proposital, mas talvez favoreça esse raciocínio seu de permitir que aquela pessoa tem uma amplidão maior de imaginação, inclusive da própria personagem. Porque é engraçado isso, né, Sérgio? Se a gente coloca ali uma personagem chamada Pedro, de alguma forma as pessoas podem inconscientemente fazer associação a alguém que conheça. Não é Exato, verdade? exato, Exato. exato. Ou ter uma ideia mínima de perdão, foi uma chamada.
trazer algum tipo de estímulo, né? Então, quando não se coloca nome a personagem e deixa nesse ambiente, talvez realmente favoreça aí, como você disse, ao campo da imaginação. É verdade, é verdade, é verdade. Tiago, uma coisa que alguns autores colocam aqui quando eu entrevisto, e já alguns ouvintes aqui do programa perguntam, você tem o hábito de ler em voz alta os teus textos? Que pergunta linda, Sérgio. Para mim é essencial. Poesia, então, nem se fala. Poesia, para mim, é obrigatório. Mas, para mim, dá outra cadência. E, de certa forma, a gente traz uma sensação... mexe mais com o emocional quando você lê ou dá a entonação. Eu tenho uma dificuldade muito grande que eu demoro a ler meus livros, porque justamente eu os grifo e sempre faço esse exercício de estar o máximo possível fazendo essa leitura, sabe? Eu acho que isso favorece bastante, principalmente na percepção, porque toda obra de arte, Sérgio, o que ela quer fazer é mexer com o emocional da gente, ela quer te tirar do Verdade. mundo real, ela é para te causar um sorriso, é para te causar um espanto, é para te causar uma lágrima. Então, a leitura em voz alta realmente favorece a esse estímulo de sentimentos, de emoções. E eu gosto muito de perguntar isso, eu gosto de estimular essa leitura, porque, Tiago, é incrível como os jovens, com essa coisa das redes sociais, dos equipamentos eletrônicos, perderam esse hábito de ler em voz alta. Assim, primeiro que o hábito da leitura já está difícil. Já é uma coisa que, para você colocar isso nas crianças e nos adolescentes, já é muito complicado. E teve uma vez, eu lembro que eu estava fazendo um teste para contratar estagiários. E eu pedi para que eles fizessem um textos até que bons, eu tive textos muito bons, e para escolher, eu pedi para que eles lessem o próprio texto em voz alta. Meu amigo, eles não conseguiram. Meu Eles não Deus. conseguiram ler o próprio texto. Você que tem filhos, você costuma trabalhar isso nos seus filhos, a leitura, fazer ler em voz alta? Porque, como você falou, a leitura em voz alta dá a entonação, ela dá a pontuação do texto. Porque quando você está lendo ali na tela, mesmo que seja na tela, eu gosto muito de ler no papel, mas mesmo que seja na tela, você está ali correndo o texto, tem o parágrafo, tem o ponto, tem a vírgula, ok. Mas quando você está lendo em voz alta, você obrigatoriamente tem que fazer essas entonações. Você trabalha isso com os seus filhos? Diariamente, Sérgio. É isso. A minha esposa e eu, a última obrigação nossa do dia é a leitura. O meu filho mais velho, o Bernardo, ele já está com 9 anos, então ele já lê. E a principal correção é justamente, olha esse ponto de exclamação, olha essa vírgula, olha essa pausa. Mas isso preocupa tanto, Sérgio, porque eu falo assim, abertamente para os pais, o maior presente que você pode dar para os seus filhos é fazer com que eles gostem de ler. Se vai ser um mecânico, um pintor, um médico, pouco importa, Sérgio, isso é para a vida, é capacidade de raciocínio, de interpretação, é vocabulário, porque, como você disse, principalmente, né, com o antigo Twitter ou X, que começava com 140 caracteres, as pessoas começaram a se comunicar, né, com muita gíria, e não que isso seja equivocado, mas a criar quase que um dialeto Verdade, específico para verdade, isso. verdade, verdade. Não, é muito difícil. Tá muito difícil você colocar. Você falou que você é professor universitário. Você repara isso? Já, quer dizer, na universidade você imagina que não são mais crianças, já são adolescentes começando a vida adulta. Você tem essa dificuldade também com essa faixa etária você percebe a dificuldade da leitura, a dificuldade de expressão desses jovens? Sérgio, é um tanto quanto variada. Se a gente consegue perceber nitidamente quem tem um histórico maior de leitura de quem Tá. não tem. Inclusive, sempre falo, gente, né, principalmente da aula em matérias de humanas, eu falo assim, questões objetivas ou trabalhos, ok, tudo aquilo que eu avalio, mas
são as questões discursivas, são as apresentações de trabalho que eu também incentivo muito, porque, como você disse, é uma deficiência, mas isso ainda há de ser corrigido com alguma dedicação das pessoas que estão com a responsabilidade sobre outras, né? Eu fico imaginando como professor, uma das poucas coisas que eu já dei muita palestra em faculdades, tudo, mas professor mesmo eu nunca tive essa coisa de ser professor. Eu só fico imaginando o quanto que você se empenha em colocar nos seus alunos esse gosto pela expressão, né? Não é nem pela leitura, pela escrita, pela expressão. Sérgio, uma vez mais, eu acho que isso é vital para a vida, não é para a faculdade. Né? Porque eu não sei se você chegou a ler o texto, o conto chamado Engaso, que é uma pequena metáfora lá das pessoas travadas. Uma pessoa consegue se libertar dessas questões, ela não vai sair bem na faculdade, ela vai sair bem no relacionamento dela, no trato com as outras pessoas, sabe? É como se fosse uma libertação. Então, realmente, né, não combinamos essa pergunta, mas você foi em cima, porque é algo que realmente eu tento incutir nos meus filhos, nos meus alunos. É importantíssimo, é importantíssimo. E que bom que você trabalha isso. Tiago, esses teus 2 livros para esse ano, você já falou que um deles vai ser um romance ainda ligado a essa questão, tem a prosa poética, tem a poesia como fundo. O outro livro vai ser o quê? Você vai partir para quê dessa vez? Eu tenho um livro quase pronto já de alguns contos, esses estão reunidos, mas eu quero deixar em um número maior, que são contos rápidos de humor. Eu sou muito fã de Luiz Fernando Veríssimo. Sim, Assim, nossa, sou apaixonado por Luiz Fernando Veríssimo. Inclusive, O Analista de Bagé é um livro que eu releio todo ano, que eu sou apaixonado. É incrível como assim, há 15 anos, Sérgio, eu rio das mesmas palavras. Que poder incrível, né? Então, vai ter esse primeiro romance também, que vai caminhar por uma ideia do gênero do realismo fantástico. E esse segundo livro de contos já vai para contos rápidos de humor. Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Você tá falando de releituras. Tem uma crônica de um conterrâneo seu mineiro, do Fernando Sabino. Não sei se você já leu O Homem Nu, de Fernando Sabino. O livro... Meu amigo, eu te digo uma coisa. Eu acho que eu já li... Eu perdi a conta. Mais de 100 vezes. E que nem você falou, toda vez eu dou uma pequena gargalhada, porque eu acho fantástico, eu acho um texto perfeito, um texto completo, com pitadas de humor, assim, e eu toda vez eu rio. É engraçado como quando a coisa é bem escrita, quando ela faz sentido para a gente, você pode ler 1, 2, 10, 20, 50 vezes, que você sempre vai entrar no espírito daquele texto, né? Sérgio, eu acho vital as pessoas assim. Eu amei esse livro. Isso tem que ser programado de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, reler, porque eu peguei agora para reler pela terceira vez A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. E é difícil, é uma leitura difícil, é uma leitura bem difícil. Mas foi algo apaixonante desde a primeira. E a gente percebe nuances. Aí eu vejo que aquilo que eu grifei lá há 5 anos atrás já não faz tanto sentido, que uma passagem outra nova ali, é como o Grande Sertão também, a gente tem que navegar ali dentro, ali, enquanto houver vida. Exato. É que nem você falou. Eu acho que a vantagem da internet se dá nisso, né? Se de repente o livro já tiver muito gasto, você tem o texto hoje da internet, mas nada como o livro em papel. Que eu sou que nem você, eu adoro fazer anotação no livro, marcar, e aí quando o livro vai viajar, eu faço doações de livros de vez em quando. Mas o livro sai todo rasurado. Não interessa, deixa a pessoa que for ler entender
Porque aí você também pega, né? Assim, o que foi que aquela pessoa anotou? Por que será que a pessoa anotou essa parte aqui? Você tem uma subleitura em cima das anotações do livro. É muito interessante isso. Eu tenho uma história legal sobre isso, que a terceira margem da folha, a dedicatória são para 3 pessoas diferentes, meus avós, a minha sobrinha, e para o Mia Couto. É uma dedicatória sobre histórias. Meus avós que me contavam as melhores histórias, minha sobrinha que gosta muito de ler, e o terceiro é o Mia Couto, que hoje me conta as melhores histórias. Eu sou aficionado com o Mia Couto, tive a oportunidade de conhecê-lo na Flip, em Paracatu, e levei uma caixa de livros para autografar. E o livro deles de poesia, Sérgio, tinha molhado na chuva. E eu fiquei assim, compro outro ou não compro? E não comprei. E aí, quando fui pegar autógrafo nele, eu falei, ô Mia, esse livro, a chuva, né, molhou algumas páginas, eu não comprei outro. Aí o Mia Couto nos disse assim, Tiago, que bom, porque agora esse livro tem história. É por aí mesmo. O seu grifo, Sérgio, nos seus livros, as suas anotações fazem parte da história daquele livro. Eu não sei se você já pegou livros que outras pessoas tinham anotado, e aí você fica, mas por que será que essa pessoa anotou sabe, esse trecho? Daí você vai ler, mas o que será que... Gente, vira um outro livro, né? Vira uma outra história. Eu era um cliente de sebos aqui na minha cidade, só tinham 2, mas foram vários os livros aí com anotações, com folhas molhadas por lágrimas, Sérgio. Verdade. Você sabe que tem um livro, uma vez eu fiquei sabendo, não faz nem muito tempo, o livro de receitas da cozinheira de Dom Pedro II, e que era inteirinho anotado, vale uma fortuna pelas anotações. Por causa das anotações, vale uma fortuna esse livro de receitas. E diz que as anotações geram um outro livro de receitas. É uma maravilha, é uma maravilha. História, meu amigo, Tiago, me diga uma coisa. Onde que as pessoas conseguem encontrar a terceira margem da folha? A nossa editora é um selo da editora chamada Apres, lá de Curitiba, chama Arteira. Então, no site da apres.com.br, com 2 P's, vai encontrar o livro, mas nos principais marketplaces, Amazon, Magazine Luiza, o Kabum, todos jogar o nosso nome, a terceira margem da folha, ou o Lágrimas Latinas, Lascívias Linguísticas. Legal. O nosso livro de poemas. Quando colocar a terceira margem, é capaz de vir a terceira margem do Rio. Pode comprar também, mas não esquece de comprar a terceira margem da folha. Agora, quase que um complemento o nosso livro. Verdade, verdade. Agora, e onde que as pessoas encontram Tiago Arantes nesse mundão sem porteira? Sérgio, então, nós estamos em Patos de Minas, Minas Gerais, mas aberto, assim, porque já gosto de uma fala, né, condição de professor, né, a estar em qualquer lugar para poder falar de literatura, porque realmente dar essa entrevista aqui, Sérgio, me enche de alegria verdadeira, porque eu estou falando das coisas que mais movimentam a minha alma. Eu ando com 3 livros na minha mochila, a mochila é um peso, vai me dar escoliose, mas é algo que realmente me felicita, pegar uma fila de banco de 2 horas e abrir ali algum livro. Então, estamos em Patos de Minas, Minas Gerais, mas nos convocando para alguma fala em qualquer lugar, a gente vai com muita alegria. Que maravilha, que maravilha. Tiago, eu te desejo muita sorte, continue escrevendo essa sua mente, essa sua criatividade, esse seu gosto por colocar as palavras pela expressão. Não perca nunca isso, porque eu acho que isso faz de você uma pessoa melhor e ajuda o teu entorno, e a gente precisa de pessoas como você nesse mundo. Parabéns e continue escrevendo. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade e digo o mesmo, precisamos de canais que estejam atentos à divulgação da arte, da literatura, em qualquer que seja a expressão. Vamos seguir nessa lesa vida e você siga daí também. Com certeza. Tiago, muito obrigado. E a você que assistiu mais essa edição aqui do Café Cultural, meu abraço. E a gente volta logo, logo com mais um bate-papo tão gostoso como esse, eu tenho certeza. Um abraço, até mais. Tchau, Tiago. Obrigado, até mais.